Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que um grupo de pesquisadores conseguiu estudar a chamada poeira pré-solar, ou seja, aquela poeira que deu origem ao sistema solar. É uma história muito legal, principalmente para quem gosta do sistema solar e para quem gosta de entender as origens do nosso sistema. Vamos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. Olha essa arte, que maneira aqui, ó. O astronauta com um ônibus espacial aqui no meio, ó, muito bonito mesmo, hein? Então vamos lá, spacetodaystore.com. Primeiro link na descrição. Eu tô deixando aqui também na descrição o link para vocês ajudarem na vaquinha dos alunos de pós-graduação em astronomia na USP. Eles vão para o ESO, para os observatórios do ESO, fazer lá parte do curso deles, parte da matéria deles, e eles já conseguiram a autorização do ESO, que é uma coisa muito difícil. E agora eles estão tentando juntar dinheiro para poder pagar a passagem e pequenos gastos por lá, porque a autorização para visitar os observatórios e a locomoção lá no Chile, o pessoal do ESO já forneceu, já aprovou. Então, os dois links estão aqui na descrição, spacetodaystore.com e para a vaquinha dos alunos do IAG da USP. Muito bem, eu vou contar para vocês aqui uma história que eu particularmente acho sensacional, que é a parte da história da formação do sistema solar. Tenta imaginar você voltando a 4,6 bilhões de anos atrás, quando o sistema solar estava se formando. Ele não existia nada, existia apenas uma estrela e uma grande nuvem de poeira e gás ao seu redor. E foi ali, naquela poeira, naquele gás ali, na verdade foi até antes disso, né? Porque aí já, quando a gente já tinha estrela, mas nós vamos contar aqui a história antes disso. Quando você nem tinha estrela ainda, você tinha uma poeira pré-solar, pré-formação do Sol. Como que tudo isso aconteceu? Então, há 4,6, 5 bilhões de anos atrás, você volta aí na sua mente e tenta imaginar como que se deu a formação do sistema solar. A gente sabe que tudo começa com aquelas nuvens de poeira e gás, e aquelas nuvens de poeira e gás, elas começam ali, por algum fenômeno, começam a se aglutinar, o gás e a poeira começam a se aglutinar, chega um momento que aquilo ali começa a ficar pesado, dá origem à estrela, que é o Sol, no nosso caso, e esse Sol cria ao seu redor um disco protoplanetário. Nesse disco protoplanetário, a poeira começa a se agregar de diversas maneiras, e essa agregação dessa poeira acaba formando os planetas, os cometas, tudo que a gente tem hoje. É muito complicado fazer esse tipo de estudo, mas é muito complicado mesmo, por quê? Porque hoje não existe mais essa poeira de maneira abundante aqui pelo nosso sistema solar. Então, se você quiser pesquisar a história, a origem do sistema solar, você tem que ir atrás dessa poeira. Mas essa poeira pré-solar, ela existe na coma, que é o núcleo ali, né, a cabeça dos cometas. Os cometas têm isso. E à medida que eles vão passando pelo sistema solar, que o Sol vai interagindo com ele, o vento solar vai interagindo com os cometas, eles vão deixando aí, vão espalhando parte dessa poeira pelo sistema solar. Aí, sim, existe uma chance dos pesquisadores fazerem esse estudo, mas não é algo fácil de fazer. Eles podem usar observações feitas em terra, eles podem usar sondas também, muitas vezes eles fazem isso, para tentar entender como que se deu todo o processo, porque a gente entende tudo de maneira geral. Então eu falo para vocês, né? Começou agregando, tal, colapsou, formou o Sol, formou o disco, mas e os detalhes? E como tudo isso aconteceu ali nos detalhes? Isso que é uma coisa muito interessante que os pesquisadores tentam descobrir. Os astrônomos, então, ao analisar essa poeira, eles descobriram que ela é formada por algo que eles deram o nome de GEMS, G-E-M-S. Isso aí é o acrônimo para o que vem do inglês, que seria vidro
rico em sulfeto e metal. Basicamente isso aí é que daria origem ao sistema solar lá no seu início, há 4,6 bilhões de anos. Tudo isso deve ter se formado a partir daí. Agora, o que eles fizeram? Agora um grupo de pesquisadores conseguiu fazer o estudo mais detalhado que a gente tem até hoje dessa poeira pré-solar. Eles usaram dados obtidos em terra com telescópios, estudando a coma dos cometas, e também integraram a isso dados da sonda Cassini. Lembrando que a Cassini ela ficou lá no espaço, né, ficou lá perto de Saturno, durante quase 20, se você somar tudo, né, a viagem dela toda, foram 20 anos, né, porque ela foi lançada em 97, terminou a viagem dela em 2017, então foram 20 anos aí que ela ficou no espaço. E durante esses 20 anos, ela ficou também coletando essa poeira, porque ela passava pelos lugares. Então os instrumentos dela acabaram fazendo leituras dessa poeira. Então os pesquisadores agregaram, integraram dados medidos em terra por telescópios com dados medidos pela sonda Cassini. Uma coisa que eu não falei do GEMS para você, desse grão, né, que é o grão da poeira ali, da poeira pré-solar, é que ela tem componentes anômalos ali no meio dela, isotopicamente anômalos. E essas anomalias indicam que ela preserva ali dentro dela informações do meio onde ela foi formada, do meio interestelar. Olha que coisa mais interessante que os astrônomos estão conseguindo analisar. Eles estão analisando a poeira pré-solar e descobrindo dentro dela anomalias isotópicas que podem dar informações sobre o meio interestelar. Então, juntando dados da Cassini com os dados de observatórios em terra, os astrônomos conseguiram contar mais ou menos como foi a história da formação do nosso sistema solar. A ideia deles é o seguinte: essas GEMS elas se formaram dentro do meio interestelar através do espalhamento, da erosão e de outros efeitos sofridos pelos grãos graças à onda de choque de uma supernova e que experimentou períodos subsequentes de agregação. O que quer dizer isso? Como a gente fala sempre, né, a poeira e o gás estavam ali, e as supernovas, através das ondas de choque dela, elas que dão a primeira perturbada em tudo isso para começar toda essa agregação, né? Então elas foram se juntando, elas foram se espalhando, elas foram erodindo, se deformando e tudo mais, graças a essas ondas de choque. Esse processo foi cíclico, ou seja, isso aí aconteceu várias vezes. Várias ondas de choque tiveram que passar para acontecer tudo isso. Mais poeira foi sendo agregada, mais poeira foi sendo parcialmente destruída e tudo isso foi se reformando. Até que muita energia acabou se acumulando ali, a irradiação dentro do meio interestelar forneceu então energia suficiente para a incorporação de pequenas quantidades de átomos de metal. Por isso que o GEMS ele é um vidro com metal e sulfetos. Aí, então você tinha lá a nuvem pré-solar. Tudo isso a gente está falando antes do Sol se formar. Então, como conta a história da formação das estrelas, essa nuvem entra em colapso. Então, depois do colapso da nuvem molecular pré-solar, essa primeira geração de GEMS com metal impregnado se agregou com grãos cristalinos que provavelmente foram transportados da parte quente da nebulosa solar, criando assim uma segunda geração de agregados. Então, a primeira parte da nebulosa estava lá fria. A primeira parte, né, era tudo frio, gás e poeira fria. Eles se agregaram, a nuvem, então, num determinado momento, ela se colapsou, formou a estrela, aquilo ali esquentou aquele meio. Aquela nova poeira ali quente se misturou a essa e aí conseguiu incorporar grãos cristalinos dela. Então começou a se formar. E esses grãos no final de tudo, porque aí a gente já tinha o Sol, a gente já tinha o disco protoplanetário, a gente já tinha tudo isso, esses grãos acabaram sendo incorporados em pequenos corpos cometários, que a gente chama, ou seja, em pequenos cometas. Aí, isso aí tudo a gente está falando dessa primeira e dessa segunda geração de agregados. A primeira geração na poeira pré-solar fria, a segunda geração incorporando esses metais que vieram da parte quente da nebulosa.
Essa segunda geração, provavelmente ela ocorreu nas regiões mais externas da nuvem que estava em colapso ou no jovem disco protoplanetário, subsequente à condensação de silicatos em altas temperaturas. Ou seja, você misturou todo aquele gás, toda aquela poeira, colocou muita temperatura, tudo aquilo ali começou a se misturar de uma maneira diferente. Então formou silicatos e tudo mais. E no final de todo esse processo, porque até aí nós temos um sistema planetário razoavelmente interessante. Mas no final de todo esse processo ainda ocorreu a agregação de moléculas orgânicas que precisaram de um ambiente de alta radiação antes de se incorporar em corpos maiores. Isso pode ter sido resultado da difusão vertical de poeira acima do plano do sistema solar. Ou seja, toda aquela poeira ali, o Sol, uma estrela jovem, uma estrela muito ativa, começou a difundir toda essa poeira, com muita radiação e tudo mais, criou essas moléculas orgânicas que acabaram sendo então incorporadas em alguns objetos. Na Terra, por exemplo, muito provavelmente aconteceu isso. Então, isso tudo é a historinha do Sistema Solar. É uma história muito legal. Eu acho realmente sensacional você pensar tudo. Imagina você lá, se eu pudesse pegar uma nave, né, igual que fala o Carl Sagan, igual que fala o Neil deGrasse, né, se eu pudesse pegar uma nave e voltar para 4,6 bilhões de anos atrás e ver tudo isso acontecendo. Primeiro a poeira pré-solar ali, tudo frio, se agregando, se deformando, juntando com outros pedaços, passava uma onda de choque de supernova, depois agregava mais poeira e tal. De repente aquela nuvem toda colapsa para formar a estrela, porque ela não aguenta, então ela colapsa. Quando ela colapsa, ela forma a estrela. A estrela já começa a esquentar todo aquele ambiente. Aí vem uma nova geração desses grãos já com esse material aquecido e tudo mais. Isso tudo vai se grudando, né? Vai se aglutinando nas partes mais externas do sistema solar, ou do disco protoplanetário, formando os pequenos cometas. E depois tem uma difusão ainda vertical de toda essa poeira, com a radiação para formar os complexos orgânicos. Realmente é uma história sensacional que os astrônomos estão conseguindo contar. Eles falaram que, embora o trabalho seja muito detalhado, é o mais detalhado até o momento, óbvio, né? Tem detalhes ainda que eles não conseguem responder e que eles vão continuar agregando mais dados. Então todos os dados vindo de todas essas sondas que estão por aí no Sistema Solar são de suma importância para agregar informação e para contar essa história de maneira completa. Mas o que a gente já tem hoje da história do Sistema Solar já é algo realmente espetacular. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, essa mini historinha aí, né? Tentei contar aí, tipo, em 10 minutos, uma história de 4,6 bilhões de anos, né? Não é fácil, mas é isso que os astrônomos tentam fazer, pesquisar nesses grãos de poeira como que foi a história do nosso sistema solar, e é muito interessante quando eles conseguem isso. Eu vou deixar o artigo publicado por eles aqui na descrição, para quem tiver curiosidade de ler, vai lá, leia, porque realmente é muito legal, ou quem souber, né, ler inglês, é tudo em inglês, tá? Não tem jeito, não tem como escapar disso. Então, tá aí o artigo, vão lá, deem uma lida, porque realmente a história do nosso sistema solar é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, apoia.se/SpaceToday e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!